Poderia ter escolhido alguém que chamasse a atenção
Deus, nós te agradecemos por tudo aquilo que vivemos hoje aqui neste dia. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor ama essas pessoas aqui, esses jovens, com a disposição, Senhor, para te louvar e agradecer a Deus muito nome. Obrigado pela vida de cada um, Senhor, que ficou estar aqui hoje, por tudo que fizeram, por tudo que ensaiaram, por tudo que se dedicaram. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado porque o Senhor é bom. E o Teu Espírito tem se manifestado, Senhor, através da vida deles para cada um de nós. Muito obrigada, Senhor. Nós queremos te agradecer pelas ofertas. O Senhor tem nos dado muito mais, Senhor, do que aquilo que nós precisamos. E nós queremos te agradecer de coração, Senhor, porque nada tem faltado na nossa casa. E nesse momento, Senhor, em que nós nos calamos, ó Deus, para ouvir a Tua voz, eu quero te entregar a vida de Samuel e a vida do nosso pastor em suas mãos. Para que eles possam, Senhor, nos orientar, nos conduzir pelo caminho que nós devemos seguir. Que a Tua palavra possa ser luz para nós nesta manhã. Que nós possamos viver, Senhor, em novidade de vida, viver, Senhor, tentando seguir aquilo que o Senhor tem determinado para cada um de nós. Principalmente esses jovens que estão aqui, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque eles estão aqui querendo acertar, querendo seguir o caminho. Que a Tua palavra possa ser a direção para cada um de nós, para eles principalmente, em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos, graças a Deus. Muito emocionante para mim, certo? E aqui? Muito bem. Eu também vi. Bom, hoje, em primeiro lugar, agradecer a todos aqueles que, de alguma maneira, contribuíram para que os nossos jovens hoje pudéssemos estar à frente aqui dos trabalhos. Uma gratidão a Deus, ao equipe, ao Fernando, que estão à frente com eles, ou melhor, lá embaixo, com eles. E passa chuva, passa sol, seja no espaço livre, seja ali na caverna, eles estão lá, estão juntos, e é uma alegria para nós. E hoje, ouvi-los cantar e trazer um tema tão inevitável. A Alice falava um pouco disso. É inevitável aquilo que nós falamos. Tentação. Todos nós passamos, todos nós sofremos. É um assunto que às vezes até evitamos abordar abertamente, porque se calhar fala muito de nós, fala muito do ser humano, corre nas nossas veias. Surgiu o ambiente perfeito, do Éden, muito mais agora, o ambiente imperfeito, dentro após a queda. Então a tentação, ela é uma experiência que afeta todas as pessoas.
1%. Nem do mais pequenino, apesar de não se ver, se olhar, mas afeta todas as pessoas, todas as gerações, todos os contextos, circunstâncias, não há como se esconder. Ela está presente na nossa vida. E falar de algo que está na pele, às vezes é difícil, porque de alguma forma revela-nos um pouco. Reconhecer a realidade da tentação é um caminho, mas não chega. Precisamos anunciar que, apesar da tentação ser universal, afetar todas as pessoas, a saída, a porta de escape também é para todas as pessoas. Não há exclusivos aqui. A tentação é para todos, mas também resistir, mas também ter outras escolhas, ter outras possibilidades também é algo que nos traz esperança. Então, para cada tentação existe esperança, e essa esperança Deus é que providenciou. Deus é a porta, Deus é o porto seguro, Deus é o escape seguro. Então, nós em Samuel hoje, nós queremos falar deste comando Ctrl mais S nos computadores. Eu não sei se alguém já sabe, já tem curiosidade, se não, marque aí. Porque quando você estiver enrascado, quando o seu computador ficar travado, quando você quiser abrir as coisas, não abrir, Ctrl Escape, abre logo a janela do iniciar, com todas as opções que você pode escolher. E carregar no botão, e automaticamente sai daquela condição e inicia um novo processo. E é deste novo processo, deste Ctrl mais Escape ou Ctrl mais S, que nós queremos falar. Se calhar nem todas as pessoas têm a linguagem da informática. Se calhar nem todas as pessoas têm a facilidade dos computadores e acesso ao computador. Mas todos nós temos acesso a este botão. Um botão de emergência, como este que está aqui. Todos nós temos acesso. Nós queremos falar um pouco deste acesso que todos nós temos. Então, nesta manhã, todos nós vamos meditar, não apenas que a tentação é uma realidade, que existe, é verdadeira, mas principalmente sobre a fidelidade de Deus, em dar, em prover a resistência para que nós possamos sair vitoriosos. É isso mesmo, pastor. A tentação, ela é uma realidade que afeta todos nós, sem nenhuma exceção. A reconhecer a tentação é o primeiro passo para a gente vencer ela. Muitas vezes as tentações elas estão associadas a esse sentimento de vergonha, de medo, culpa, e é por isso que a gente não compartilha com outras pessoas. Mas a gente tem que entender que sentir a tentação não é um fracasso, mas é que a gente está lutando de batalha, e assim a nossa fé vai ser provada e fortalecida. É isso mesmo, Samuel. Olha, a Bíblia que nós queremos titular aí agora da Bíblia. Pode ser no formato convencional do papel, para aqueles que são mais jovens, não nos importamos com isto. A palavra de Deus, em 1 Coríntios 10:13, é uma grande promessa. Paulo escreve para uma igreja muito difícil. A igreja de Corinto era uma igreja complicada. Por quê? Porque estavam lá pessoas. E a Luz Cristã também é uma igreja difícil, sabia? Também é uma igreja complicada. Por quê? Em primeiro lugar, porque estou eu mesmo. Mas porque também tu faz parte dela. O ser humano está lá. Isto torna-se tudo mais difícil. Mas mesmo diante dessa dificuldade, dessas limitações, vejam só o que Deus escreveu através de Paulo. O verso 13 diz: Deus é fiel. Olha só a primeira afirmação que ele faz: Deus é fiel. E por causa dele ser fiel, Paulo continua: e não permitirás que sejais tentados além do que podeis suportar. Ou seja, então, Deus é fiel, a primeira afirmação. A segunda é: Deus permite. Então as tentações têm permissão de Deus, mas também esta permissão não vai além daquilo que tu consegues suportar, resistir. Porém, quando a tentação de facto é muito forte, muito grande, e tu às vezes anda ali em cima da corda bamba, veja só, além da
realidade, além dele prover, a Bíblia diz que ele também dá o escape, dá a saída. Imagina só que a tentação é como se estivesse num cubo completamente fechado, e aquelas paredes vão fechando. Chegamos ao ponto, não vamos resistir, vamos poder sucumbir. Não, ele está a dizer que mesmo quando isso acontecer, Deus abre do nada uma porta, uma janela, para que tu possas escapar. E esse escape não é para que tu caias. É um erro pensar assim. Muita gente que pensa assim: não, Deus deu escape, Deus então, eu tento, eu caio, e depois do escape é o arrependimento. Não, veja só, para que tu possas suportar. Ele não está a falar de cair, ele não está a falar em não resistir, ele está a dizer: Deus é fiel, a tentação é uma realidade, mas Deus é fiel, a tentação ela vem muito forte, mas nada que possa ultrapassar as tuas capacidades. Porque quando vier a tentação, Deus é fiel e Deus vai providenciar a forma de tu escapares em resistência. E meus irmãos, pense, não será fácil. Não é fácil esta luta. Ela é diária e constante. Então temos aqui uma grande promessa. A promessa de uma esperança, de uma segurança, um lembrete de que Deus, mesmo nas nossas mais lutas e mais dificuldades, nunca nos abandona. Pelo contrário, Deus sustenta. Olha, tu estás perdido, tu estás complicado. Ok, a orientação é esta, nesta luta, neste combate espiritual. Então, mesmo quando a tentação parece que é insuportável, se não vai conseguir, Deus está com a gente e sempre nos providencia esse escape, que talvez a gente não possa ver na hora, a gente tem certeza que existe e está ali para nos trazer a proteção. Agora, alguém aqui já desejou que tivesse um botão de apagar um erro, como se fosse um botão cruzeiro? Mas se não desse para apagar esse erro, mas não houvesse uma forma de voltar, iniciar mesmo antes. Esse tipo de comando do control edge, sério, o control significa controle, e o S é o escape, e esse é o escape que Deus providencia nessas situações. Muito bem. Então vamos aprofundar um pouco isto que o Samuel escreveu dizer. Control significa eu tenho controle. E o S no computador significa escape. Então, eu tenho o controle, eu tenho a forma de escapar estas tentações. Então, precisamos primeiro pensar o que é a tentação. Bom, a tentação é esse apelo constante e persistente que se dirige ao nosso desejo, que nos convida a agir contra a vontade de Deus e contra aquilo que nós sabemos que é justo. É um convite que nos seduz a provocar um conflito no nosso interior, porque a gente sabe que ceder a essa tentação vai nos afastar do nosso propósito de Deus. Mas ao mesmo tempo, isso nos atrai para esse prazer momentâneo ou até para possuir um alívio imediato da situação. Muito bem, então temos aqui algumas frases, algumas afirmações acerca da tentação. A tentação, primeiro, é uma experiência muito afeta todas as pessoas. Ela atravessa gerações. Então não pense que lá no passado era melhor ou pior. As tentações, elas atravessam, elas vão assumindo forma. Antigamente, se calhar, os nossos pais, eles sofriam aspectos que chamavam-nos os desejos e eles avançavam nesse sentido. E se calhar hoje, para essa juventude, se calhar não faz sentido. Se calhar pensar, bom, antigamente era de fato a mulher ficava naquela, bom, aquela que vestia calça de ganga vai seduzir os homens, então é proibido, então a igreja durante centenas e dezenas de anos proibiu esta forma de vestir. Mas hoje, quem se pensa nisso? Uau, você vê a calça de ganga, uau, faz parte do dia a dia, faz parte da nossa vestimenta. A mesma coisa da televisão, no tempo dos meus avós, dos meus bisavós, ter televisão em casa era uma porta para o maligno. A tentação vai entrar dentro da sua casa. E agora? Quem vive sem televisão?
acompanha. É a mesma coisa hoje nas redes sociais. Tudo isto, de facto, pode ser problema se nós não tivermos cuidado naquilo que é a palavra de Deus. Ela é disfarçada. Aparentemente, lá no Éden, não havia mal algum. Era belo, bonito, doce, prometia vida. Certamente não vai morrer, as pessoas mortas. Ela vem disfarçada de mal, ela é personalizada. O que eu quero dizer com isso? O que nós queremos dizer com isso é que, se calhar, há uma específica para mim, há uma específica para Bernardo, há uma específica para mim. A tentação, ela é personalizada. Algumas, se calhar, afetam uma grande comunidade. Se desenvolve particularmente. Começa aqui, ó, do pensamento. Por isso que Jesus, quando esteve cá nessas épocas, ele disse, ó, a palavra de Deus diz que se cometer adultério é pecado. Eu, porém, vos digo, se pensar, porque ela nasce do nosso pensamento. O progresso do prazer escraviza, faz parte de uma luta constante, diária. Temos de lutar todos os dias, ela seduz, sabe, muitas vezes nós oramos a Deus dizendo assim, Deus, afasta de mim esse desejo, afasta de mim, Deus, essa tentação, sabe, não tem como, porque está dentro de nós, está na nossa pele, é a nossa essência hoje, por isso que somos tentados. Agora, não faz parte da nossa nova essência. É por isso que Deus diz que nós temos a forma de escapar. Então, meus irmãos, é fundamental que pensar na tentação, não devemos pensar, isto é só para os crentes, é só para quem acredita em Jesus. Não é. Todas as pessoas, crentes, descrentes, isso só afeta os crentes, mas aqueles que são mais novos, mais fracos, começaram agora, né? A Bíblia faz questão de mencionar homens de alto gabarito da Bíblia, sendo tentados, sendo apresentado a eles caminhos e propósitos diferentes. Então, a tentação faz parte da jornada do homem e da mulher. Às vezes funciona até como um teste para fortalecer a nossa fé, para moldar o nosso caráter, quando enfrentamos as dificuldades com confiança. E além disso, a tentação ela também existe de várias formas diferentes no nosso mundo. Dos jovens, existe essa pressão de se encaixar nos padrões da sociedade, que pode desvalorizar a sua santidade. E nas redes sociais, tem uma armadilha, porque no Instagram a gente está ali querendo postar foto, pegar um like, depois conseguir comentários das pessoas dizendo, muito bonito, parabéns. Aí a gente fica sempre querendo postar mais anos, mais vezes, a gente fica preso nessa ansiedade para querer receber a aprovação dos outros. E também existem nossos próprios vícios no nosso coração, as manias, e que fica realmente concreto no nosso coração, que nos afeta no nosso dia a dia. Muitos jovens, e agora eu vou falar para vocês, muitos de vocês se ligaram, carregam em silêncio. Eu sei que Deus não foi da nossa casa, mas não somos jovens. Nós somos menos jovens, mais velhos. Nós também carregamos. E não pensem que somos diferentes, porque somos mais velhos, que somos mais maduros, somos, em teoria, às vezes mais sábios. Há lutas que nós não partilhamos com ninguém. Há lutas que só nós. E é um erro tentarmos lutar essas lutas. Às vezes, este pensamento de lutar sozinho é a tua maior tentação. Às vezes, pensar que tu tens força suficiente para vencer é, às vezes, a porta mais perigosa. Às vezes, é o caminho mais difícil. Porque eu
da igreja. Eu oro, eu canto, eu participo, eu até sou responsável, às vezes até informalmente líder dentro do meu grupo. Então nada me afeta. Não pense que esta força, a Bíblia diz, tu que estás de pé, cuidado para que não confie em ti, não confie nas tuas forças. Jeremias diz, maldito é o homem que confia em ti. O coração do homem é o seu maior inimigo. Então, cuidado. Porém, também, não guarde para ti, somente em silêncio, temendo, às vezes, o julgamento das pessoas. E sabe, nós somos tão maus no sentido. Nós apontamos os dedos, nós questionamos, nós julgamos, nós dizemos, eu te disse para tu não fazeres isto. Mas a Bíblia diz que o povo de Deus, que somos deste povo, não é o medo da coisa, mas é a mão de Deus. Ou graças a Deus. Porque às vezes o maior escape para que tu possas resistir é tu partilhar desta luta silenciosa com alguém que te estende o braço, que te chama para perto, te coloca no abrigo seguro e caminha contigo aos bens que for necessário. É um erro da juventude que você expressa esse pensamento da independência. Eu não vejo a hora de chegar nos 18 anos, eu sou o dono da minha vida. Não conversa com ela. Nunca será. Palavra daquele filme Tropa de Elite. Nunca serão. Nunca serão. E nem nós. Porque a nossa vida não tem nome. Então aqui entramos num dilema lindo. A vida não pertence ao Senhor. Porém, nesta vida de jornada que eu faço, que pertence a Deus, eu vou ter que lidar com momentos difíceis, situações complicadas. Porém, aquele que me guarda, aquele que é o dono da minha vida, é aquele que também providencia os meios, os caminhos para que eu possa resistir. Então, a tentação, por mais desafiadora que ela possa ser, ela não nos define e nem sequer determina quem somos e para onde vamos. Quem determina é aquilo que de fato nos sustenta. Não vê sobre vós tentação senão humana, mas fiel, e nos dá a porta para nos escapar, para que nós possamos escapar das tentações. Então, Deus não nos abandona, Ele nos sustenta, nos guarda. Então a Bíblia afirma que Deus nunca nos abandona em meio às nossas tentações. A tentação, ela é real. E admitir que essa nossa fraqueza, e buscar a justiça de Deus, é o primeiro passo para romper esse ciclo. Porque tudo começa, eu dou um exemplo, desse ver na aspiração agora. Se você não admite que você está viciado nisso, você sente que é uma ilusão, você está nessa ilusão. Eu paro quando eu quiser, é só com meus amigos, só na festa. Mas ele não passou esse primeiro passo, eu consegui sair do ciclo. Para ele está bem. Ele está tudo bem com ele, ele não está sendo afetado. E se ele não atravessar esse primeiro ciclo, ele não vai conseguir caminhar na liberdade que o Cristo nos oferece. Então, a tentação, ela é para todas as pessoas. Afeta todas as pessoas. Todas as experiências. Não há exclusividade aqui, ela é para todos. Lembra-se de José? José é nada mais, nada menos, filho de Jacó. Olha só a ele, olha a árvore genealógica deste homem. Filho de Jacó. Neto de Isaac. Bisneto de Abraão. Eba. Só aí está blindado pela família. Abraão, Isaac e Jacó. Quando o israelita orava no Velho Testamento, ele orava, nós oramos no Novo Testamento, dizendo assim, em nome de Jesus. Eles começavam dizendo, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então José é este. Poderíamos dizer, bom, só por ser quem é, não vai sofrer, mas ele foi tentado. Ele, trabalhando como um bom trabalhador na casa, era mordomo, a mulher de Potifar, muito bela, muito fabulosa,
disse: eu gostei deste rapaz. Potifar era capitão da guarda do faraó do Egito, o maior general. A sua mulher, autoridade e poder dentro da casa. Disse: eu te quero, José. José solteiro, voando, com serviçais à sua ordem. O capitão viajando nas guerras, oportunidade de se aproveitar e amoldar. Ele foge, até que um dia ela diz: bom, rasgou os vestidos todos e diz: olha, fui atacada por José. E o marido coloca José. Repara, José foi parar na prisão por fazer a coisa certa. Às vezes a tentação vem nesse sentido. E fazer o certo, às vezes é o mais complicado. Às vezes o certo é dar um passo à frente, à disposição. Fazer o certo às vezes é se colocar como o excluído do grupo. Como a Alice começou dizendo que uma das maiores dificuldades que enfrentam é esta questão da aprovação. Às vezes, fazer e cumprir a verdade é ser reprovado e ilustrado. José foi exatamente isso que aconteceu. Davi. A Bíblia diz que era o homem segundo o coração, o rei escolhido. No tempo em que os reis iam para a batalha, Davi já conquistou o território todo de Israel, já é rei agora, soberano. Ele disse: mas temos que dar, vou para a guerra. Só que não, vou ficar. E decidiu ficar. Naquele dia, naquela tarde, sol se pondo, lindo, aparece uma mulher a se banhar, nua. E Davi olha para a mulher e diz: é o contrário da mulher que Potifar. Ela é a mulher que Potifar da vida. E ele, de fato, tem relações com ela. Ela engravida. Problema. Às vezes, as tentações, ou a maioria das vezes, as tentações vêm com consequências. E a consequência era o bebê. Como é que se esconde o bebê? Como é que se esconde? Aquele bebê assim, Davi parou por aí. Davi diz: manda lá o soldado, lá o seu esposo, manda ele para frente da batalha. O primeiro batalhão é aquele que vai ser fuzilado logo, além de dar cuidado. É este Davi que podia ser cuidado. Paulo, o apóstolo Paulo diz que tínhamos prima carne. Nós sabemos ao certo o que era, mas Paulo deve ter. Qual foi o estudo? Porque quando ele entrega a sua vida a Jesus, e Barnabé traz ele para Jerusalém, repara, meses antes ele estava a trazer crentes de fora para Jerusalém para serem presos. E agora Barnabé traz ele pela mão e diz assim: ó, trouxe aqui um vaso de Deus, por favor. Paulo, ele pensa: manda fora daqui. O Barnabé diz: não, cara, este é um vaso, eu vi o que Deus fez. Deus, às vezes, a forma de Deus providenciar o escape é colocando a pessoa certa do teu lado. E às vezes a pessoa certa do teu lado é aquela que tu menos espera. Aquela que não pode ser. É aquela que a gente dá a palavra certa do coração. Sabe, às vezes pode ser uma criança. Às vezes pode ser uma esposa, um amigo, alguém por uma mensagem, ou simplesmente algo que tu lês na internet. Deus falando com o coração. Então, Jesus quer mais pessoa perfeita do que este, e ele próprio também não fez essas coisas. Então, a tentação ela é para tudo. Imagina aí um soldado que está em marcha para defender a sua terra. De repente, uma tempestade vem de forma violenta, ventos ameaçam derrubá-lo, chuva dificulta a sua visão. Ele pode ceder à tentação de desistir, dizer assim: não vale a pena, vou voltar. Mas sabe que ele não está sozinho. O comandante da tropa havia instruído para a resistência.
prometeu que ia chegar com força e preparou uma rota segura para que lá chegasse. Isso é a tentação de Deus. Nós estamos nessa jornada que envolve tempestade e que muitas vezes vozes dizem: não vá, desista, não vale a pena. Mas o nosso comandante fiel, que é Deus, diz: caminha, vá na força, eu te fortaleço, eu estou contigo, nada te pode deter. O que eu tenho a ver com isto? O que é que eu tenho a ver com as tentações? Como elas afetam? Redes sociais, comparações. Hoje nós vivemos num tempo que cada vez mais eles estão desafiados a dizer que tens que ser melhor. Eu tenho um tio que amo muito, há uns anos ele esteve cá e ele pegou o filho pequenininho. Aí ele, em 2 minutos, deu um ensinamento para o meu filho que eu uso na vida. Ele disse assim: sabe que no tempo do tio, quando eu me inscrevia numa vaga de trabalho, estavam 100 pessoas a concorrer. 95 não prestavam para nada, não tinham formação, não tinham experiência. 5 só tinham um bom currículo, boas formações. Então, apesar de ser 100 concorrentes, o rácio era muito pequenino na brasileira. Ele falou: no teu tempo hoje, tens uma vaga, 100 pessoas, 98 estão altamente gabaritadas, altamente preparadas, com formações, com isto, com aquilo, com portfólios, com uma coisa. Eu sei porque eu estou com isto todos os dias. Então a concorrência é muito grande. E eles começam a se comparar. Se aquele tem, também tem que ter. Pai, aquele tem, por que eu não tenho? E nós somos chamados para poder não por ter, ou fazer, mas possível. Deus quer que cada um seja uma base importante na vida. Então, o soldado que pensa em desistir não pode desistir, porque mesmo que a tentação seja grande, não é maior do que as forças que ele possui. Porque as forças que ele possui são escapes que Deus utiliza para conduzi-lo até os caminhos certos possíveis. Então, eu pergunto para vocês refletindo: quais são as suas tempestades mais frequentes? E como que vocês reagem durante essas tempestades? Vocês tentam sozinhos? Vocês pedem ajuda? E que tipo de ajuda que vocês gostariam de ter da igreja? Sabe, as perguntas que são dadas por Deus são importantes. Principalmente essa questão. Que tipo de apoio? E agora estamos dirigindo aos jovens e às crianças. Que tipo de apoio vocês acham que a igreja, somos todos nós, certo? Mas há uma igreja que mais experiente, que já viveu, que já passou por isso. De que forma vocês acham que nós seríamos uma apoio? Queremos ouvir, né? Queremos que vocês se expressem. Que tipo de apoio poderíamos ser? Como é que eu, pastor, como é que Henrique, Fernando, Marisa, essa, como nós poderíamos ser o apoio da nossa vida nesta jornada? O que você arrisca? Cantaram tanto, falaram tanto, é isso, não façam um coro, não. Então, tudo bem? Eu tenho uma ideia, uma força. A oração, a gente pode pedir para orar sobre esse problema na nossa vida. Por exemplo, partilhar algo que eu tenho só para você. Sabe aquela luta que não partilha com ninguém? Às vezes por vergonha, porque tem medo que alguém há de te julgar. Nós estamos aqui no livro aberto. Não há julgamento. Há de fato espírito de oração, espírito de comunhão, espírito de comunidade. É unidade comum. Nós todos queremos andar no caminho do Senhor, nós todos queremos
podemos vencer as tentações, porque temos capacidade para vencer. E Samuel falou de uma destas experiências espirituais. A oração é um caminho. Mas vai, mais alguém? O isolamento devido à causa de suicídio, hoje muitas adolescentes, os jovens, e o termo de deixar para uma outra partida. Os líderes votam sempre pelos jovens, mas alguma coisa específica a gente precisa saber. Né? Eu não queria falar com todo mundo. Vai naquele que você se sente mais à vontade, sente que você pode ter a virtude, mas não carregue sozinho esse fato. Saber ouvir, principalmente como pais também, como filhos, mas como pais. Acho que é muito importante ouvir os filhos e às vezes até para um lado, não precisa ser hipócrita, pode ser ouvir, saber ouvir. Acho que é muito importante. Às vezes a gente ouvia ou nós damos conselhos, então nem ouvimos o que precisa, essa pessoa precisa falar, sabe? Acho que isso é importante. Em que sentido esta questão agora para nós pais pode ser uma tentação? Não saber estar preocupado com tantas outras coisas. Estamos preocupados em fazer para os nossos filhos. Eu não tenho tempo de ouvir esses filhos, então vou dizer como é que foi. O que está aí no teu coração? Às vezes nós julgamos. Porque somos os primeiros a julgar, somos os primeiros a dizer, tu não estás, é assim, não. Eles só querem ouvir. Lá fora não. Exatamente. Lá fora abraço. Lá ele vai fazer Lá isso. fora é feito perfeito. É um peixe fora d'água, muitas vezes. E o lugar de onde ele deveria encontrar este amparo é o lugar do afogento. Verdade? Os louvores, né? Que sentido? Ouviram todos o Bernardo Cristo? Encantou seus matos espanta, né? Já dizia o poeta, o profeta de Deus e de outra forma. Eu também lembro que os nossos professores da escola dominical, eles pediram para a gente fazer uma carta, como se fosse escrevendo os nossos poemas que a gente passa. E eu, honestamente, eu fiz a carta, mas eu não entreguei, porque eu estou me preparando, porque nós fomos delicados com esse, em nossos sentimentos ali dentro. Mas isso foi um assunto que a gente estava colocando no nosso cantinho, secreto. Hoje estava a ouvir e apareceu o pastor, o líder, que ele dizia assim: olha, imagina só o seguinte cenário. Se tu hoje chamasses Jesus Cristo para sentar de frente à tua televisão e assistir a tua série preferida, Jesus é o teu lado. Jesus, olha, tem aqui uma coisa excelente para vermos hoje. Olha, é isto aqui, play. Se tu fizesses aqui o scroll no teu Instagram, está lá, Jesus, espera que agora eu quero te mostrar mesmo aqui ó, o que é que eu gosto de ver na internet. Sabe, uma vez eu na igreja do Montijo, fui pregar num culto assim, e o tema era a sexualidade. Depois que eu preguei, houve um casal, eles viviam juntos. Não eram casados, eram dois jovens que tinham uma vida sexual bastante ativa. E a oração era depois que eles casassem, eles continuassem com esta vida sexual bastante ativa. E eles disseram que não havia problema. Eles disseram que não havia problema, porque era uma questão cultural, eram novos tempos, então era assim mesmo. Qualquer jovem era assim. Eu disse, certo, está tudo bem. Então façam o seguinte: hoje, antes de terem relação, dobrem os joelhos e diz assim: Senhor Jesus, nós vamos ter sexo agora antes do casamento. Nós queremos fazer para a tua glória e para a tua honra. Em nome de Cristo, amém. Façam isto. E depois tenham os vossos prazeres. E
justifica. Porque é o contexto, às vezes, a resistência é esse choque. Sabe, nem tudo que o mundo diz que é para ti, é para ti. Paulo diz isso em Corinto de outras formas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Está aí um monte de coisas, mas nem um monte de coisas é para mim. Eu sou diferente, porque eu sou de Jesus. Então, ter essa certeza de que há um escape, e esse escape vem da fidelidade de Deus, de um Deus que provê, de um Deus que dá força, de um Deus que dá a oração, que dá a Bíblia, que dá a comunhão com os irmãos, como expressão do seu amor e cuidado constante, é o meio pelo qual nós devemos crescer. Essas são as maneiras pelas quais Deus nos sustenta, nos fortalece. Jesus, quando foi no deserto, tentado quantas vezes? Uma, duas, três vezes. Três vezes Jesus respondeu: nem só de pão viverá o homem. O diabo disse: depois de 40 dias sem comer e sem beber, transforma essas pedras em pães. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem. Jesus disse assim: ó, está escrito. E onde é que estava escrito? Deuteronômio capítulo 8. Nem só de pão vive o homem, mas da palavra. Na segunda, o diabo colocou Jesus num pináculo e disse assim: olha, lança-te daqui para baixo. Olha a astúcia do diabo. Primeiro ele tentou e Jesus respondeu com a palavra. A segunda ele tentou e já usou a palavra. Lança-te daqui, como está escrito: o Senhor dará a ordem aos anjos para que te sustentem. E o diabo já mudou e falou: você responde com a palavra? Então toma a palavra que eu para ti. E aí Jesus responde também: está escrito: não tentarás. E aí o diabo pega Jesus e leva ele para um monte e diz assim: ó, onde a tua vista chegar, é teu. Tudo isto aqui vai ser teu. Tudo isto é teu por direito. E já era, porque Jesus é. Mas sabe o que o diabo estava oferecendo a Jesus? O mundo sem passar pela cruz. Um reinado sem um sacrifício. Vida fácil, fama, sucesso, reconhecimento sem o sacrifício. Se Jesus tivesse aceitado, qual a consequência? Seria mortos dos nossos queridos, como salvos por Ele. Então Jesus novamente responde, diz assim: só terminou o Senhor teu Deus, só ao Senhor teu Deus dobrarás os teus bens. Quem conduziu Jesus às tentações do deserto? O Espírito Santo. Porque quando Jesus é batizado, para testemunho desce sobre ele uma bomba, o Espírito Santo. E a Bíblia diz: e o Espírito conduziu Jesus ao deserto, Mateus 4. E lá no deserto ele foi tentado. Pelas 3 vezes ele respondeu à tentação dizendo o quê? A palavra de Deus. Então, a primeira força que Jesus usou para resistir, a palavra de Deus. Segunda força que estava nele, o Espírito Santo. Para um pouco agora, um parênteses aqui no que tu vais dizer. Nós temos a palavra de Deus? Temos o Espírito Santo de Deus? Temos. Então temos as mesmas forças que Jesus tinha no deserto para resistir. Tu pode pensar: mas era Jesus? Não! Ele era Jesus, mas ele usou a Bíblia e usou. E usando essas armas vai ser o nosso compromisso espiritual, que é a resposta à consciência, graças a Deus. E a gente vai escolher sempre influência, romper esse ciclo de tentação e ancorar-se nessa fidelidade do nosso Deus. Então, parte dos verbos que ele usou. Quem é que se lembra? O primeiro verbo que ele usou, ele está falando com mais força. Romper. O que é romper? Quebrar é separar. E o que é ancorar-se? É voltar a aprender. Então, rompe com a vida que tu tem e ancora com a vida que tu é hoje. Esta é a verdade
e abre as opções, e tu consegues escolher e termina aquele processo, e inicia um novo, a oração, a leitura da palavra, o encher-se do Espírito Santo, é quando tu estás ali com os teus pés a resvalar, começa a orar, começa a ler, aproxima-te de Deus, que tu vais ver que novos processos vão ser abertos e tu podes caminhar por eles na dependência do Espírito Santo. Portanto, que mesmo com essa tentação, ela parece esmagadora, e a saída não existe, nós podemos confiar que Deus é fiel para nos revelar esse estado, e que Ele vai nos sustentar no caminho da vitória. E esse é o convite que nós deixamos a cada jovem presente, que não se deixe escravizar pelas suas tentações, e que use o contra-oeste espiritual de Deus que nos quiser. Agora, com essa imagem, nós temos que imaginar que nós estamos olhando no elevador e de repente ele começa a cair. A gente entra em pânico e está acelerando, e a gente para, olha para o lado e vê esse botão. A gente aperta ele. Só que o problema não acaba, a gente ainda está preso dentro do elevador. Isso quer dizer que Deus, a gente vai pedir ajuda, a gente vai apertar esse botão, mas ele não vai tirar a gente instantaneamente. A gente tem que continuar acelerando, oração, comunhão. Então a igreja, que elas estão todos no nosso botão contra o essa. E que saber que nós temos esse recurso é um conforto divino e que é um incentivo para nós nunca desistirmos e continuar enfrentando as nossas tentações. 3 perguntas para eles deixar daqui do Santos de refletir. Sejam sinceros. Vocês têm usado o campo da inteligência, oração, leitura, Espírito Santo, contra as emoções. Ou tens preferido o caminho do silêncio? Quais dificuldades existem hoje? Quais barreiras existem hoje? Tem te impedido de buscar isso, de carregar mesmo com ela. Nós entregamos isto é um lembrete. Pode deixar no teu amigo, pode sei o que tu vais fazer com isso. Sabe, eu quero colar e ir lá no nosso em algum lugar na minha casa, assim, ó. Porque vai ser um alerta. Quando eu passar, tiverem dificuldades, lembrar, poxa, há uma forma de parar. Eu no meu trabalho, eu sou responsável por uma série de coisas, uma delas é a minha máquina sensível. Eu chamo ela minha máquina sensível. Ela é uma máquina de cabeçotes, que corta peças, aquilo é lindo a trabalhar, faz, pode explicar nada, aquilo é lindo, mas ela é muito sensível porque ela dá muito problema. E ela me arranca o resto de esqueleto que eu tenho. Mas sabe, ela é uma máquina muito perigosa, tem a área toda, enfim, ela é uma máquina de 40 metros, muito grande. E logo a entrada dela, aqui nas portas de acesso, é sempre complicado. Quando o processo não está correndo bem, carrega no botão, para a hora. E a nossa ideia aqui hoje, neste culto, é lembrar que o caminho que tu estás a seguir, ele não é o fim. E que às vezes as dificuldades vão surgir e aparecer. E às vezes tu podes pensar que elas são maiores, e elas são, porém a resistência de Deus está no botão da emergência. Ele providenciou oração, palavra de Deus, Espírito Santo. Há socorro. Há socorro. E nós precisamos usar este botão. Tem que fazer parte, tem que ficar na nossa cabeça. Porque se a tentação ela é universal, o acesso ao botão também é universal. É para todas as pessoas. Sem exceção, podem. Então a nossa conclusão é afirmar o que já afirmamos. A tentação é uma realidade.
não podemos e não devemos ignorar. Mas também é verdade que Deus oferece uma saída. E essa saída, ela é real, acessível. Então, não te desesperes, porque os que confiam no Senhor, Salmo 125, são como os montes de Sião, que não se abalam. Sabe, Jerusalém foi 4 vezes destruída. E se calhar agora está cedo, mais uma vez destruída. Mas os montes de Sião, onde está Jerusalém, não se abalam, permanecem. O salmista usa essa metáfora dizendo: os que confiam no Senhor são cúmplices. Vem ventos neles? Vem mísseis? Vem. Mas não se abalam, porque permanecem. E nós esperamos que essa mensagem desperte em nós a coragem de enfrentar e lutar contra essas tentações, com transparência, buscando sempre Deus e a comunhão da igreja como nossas fontes de força e libertação. Nós queremos orar. Queremos orar por alguém, porque nós sabemos que este alguém tem lutado. E às vezes tem lutado sozinho, com as suas forças. Às vezes tem procurado em outros lugares um escape. Mas que hoje ouviu que este lugar é oração. É leitura. Nós temos uma como jovem, observação, louvor a Deus, pegando o Senhor, derrama sobre nós a ousadia e o lembrete. E se a tentação começa no pensamento, o escape também tem que começar. Então lembra-te sempre, quando o teu pé estiver caído, ela figura. Quando alguém te oferecer alguma coisa e dizer assim: ó, tens que responder agora, senão vais perder. O meu conselho é que a tua resposta seja sempre não. Se alguém te limita a pensar, a refletir em possibilidades, se calhar não é bom para ti. Pode ser que amanhã se tivesse dito sim, tudo bem, mas aquele sim foi condicionado, não te condiciona. Se alguém te disse: não, tem aqui agora uma oferta, um computador novo, tens que responder agora 100 euros, vai ser: não, eu não consigo responder agora, porque eu não sei se eu vou ter 100 euros, eu não sei se eu vou ter o dinheiro dos meus pais, eu não, olha, a minha resposta é não, se calhar este pode ser o caminho. Tem sido assim, e aprendi isto há pouco tempo. Tem sido assim. Agora, não decidas nunca se orar, sem buscar a palavra de Deus, sem pedir a orientação. Quem precisa desta oração? Eu estou cá, em primeiro lugar, eu estou cá à frente. Eu preciso desta oração. Eu preciso deste poder. Eu preciso acionar esse botão que muitas vezes o dia a dia nos faz esquecer. Sabe, ao invés de termos aqui uma camisola da luz, vou fazer uma com botão de emergência. Eu não esqueci. Se pudesse fazer uma tatuagem, para quem gosta, eu ia tatuar o botão de emergência. Para aqueles que gostam de escrever post-its e deixar recadinhos, eu ia deixar o botão de emergência. No meu perfil das redes sociais, calhar o melhor perfil seria o botão de emergência. Sabe por quê? Porque ele é um lembrete. Graças a Deus. Graças a Deus. Que eu não estou assim. Eu tenho sempre um Deus que me ama. Que está nos mas também eu aprendi com esta comunidade que Deus pode fazer tudo sozinho, mas a maneira que Ele escolheu é usar a nossa vida, como muitas vezes as suas mãos e os seus braços. Porque nós aprendemos que pessoas precisam de Deus, certo? Mas também pessoas precisam. Então, aqueles que levantaram não são estes que hoje lutam
Mas Deus viu os que levantaram. Não se importa com Deus. Vou pedir ao Fernando, eu sempre passei aqui no barco. Que eu limito meu. Nós podemos pedir para que os líderes deles possam entrar. Uau, Samuel, muito obrigado. Foi uma experiência extraordinária. Já fiz isso com outro jovem que amo de coração. Hoje pastor, nada aqui, nem pressão, nem furo para ti. Mas agradecer, acima de tudo, porque tu fizeste tanta comunicação, tanto amor, e para nós que esta essência que tu tens, que é única, é tua. Todos eles têm, mas se eu falar, nunca se tem. E Deus guarda aqui o coração muito rico. E este culto, há pouco eu falava com a irmã Leite, assim, nós queremos que isto se multiplique. Porque este foi o primeiro, e eu acredito que o primeiro é inesquecível. Fica, aí este momento vai ficar, mas nós nem sequer imaginamos que este momento vai se multiplicar nas nossas vidas. Realmente que isto seja um momento muito possa ser um prazer. Tem que ser a nossa oração final. Eu decidi fazer essa oração no meio e abandonei um pouco aqui o enquadramento, porque eu quero te desafiar a fazer esta canção a nossa oração. Porque ela começa com uma primeira palavra, ou as primeiras expressões. Ela diz: preciso.
casou ainda. Hoje é universitário, assim, que é 47 anos, tem mais de 20 anos. Louvamos a Deus pela vida dessa voz, louvamos a Deus pela vida Aqui é casa, eu estou aí também. Sim, eu também quero estar. Também temos conosco, entendeu? Alice, não é? Alexandra, bom, comecei com A, já tá bom. Alexandra, vem pra frente, porque ela, segunda, terceira vez por aí que está conosco, né? Amiga da Clara, e